É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor. Aleluia. São 3h36 minutinhos da madrugada. Vamos começando esse dia na presença do nosso grande Deus. Aleluia. É tão importante a gente começar o dia trazendo o coração para a glória que habita em nós. O Espírito que habita em nós precisa de uma submissão. Nós precisamos sujeitar as nossas vidas ao poder glorioso do Senhor. Aleluia. Sem essa submissão não existe vitória, não é verdade? Sabe o que o apóstolo Tiago diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa sujeição é uma coisa que, ao mesmo tempo que ela é voluntária, ela é uma decisão, sabe? O crente não pode viver sem uma sujeição proposital a Deus. Eu me sujeito a Deus. Aleluia. Quando diz que o diabo fugirá de nós, ele fugirá porque nós nos sujeitamos ao Senhor. Quando a gente se sujeita ao Senhor, a gente está automaticamente resistindo ao diabo. E a gente precisa aprender isso, porque existe um combate. Existe uma guerra. A guerra do inimigo contra as nossas vidas. E nós temos essa vitória que vem lá de dentro. Aleluia. Você sabia que existe uma violência que provém da paz? Eu queria falar um pouquinho sobre isso nesse áudio, e vou terminar o áudio falando sobre isso. O reino de Deus é um reino que a gente aprende uma violência diferente. Existe uma violência da carne, na carnalidade, na pecaminosidade humana, na brutalidade da mente humana. Existe uma violência que usa os sentidos. É a violência da força física. É a violência do assassinato, é a violência de agressão contra uma outra vida física. Essa é uma violência inadequada na relação com Deus. Deus nos tirou desse tipo de violência. Mas se a gente estudar direitinho a palavra de Deus, nós vamos ver que ainda resta uma violência que temos que praticar, que já não é mais a violência física contra seres humanos. E é isso que eu quero que você entenda. É uma violência contra tudo que é mal e que vem da parte do inimigo, de Satanás, desse reino diabólico, tenebroso. E que muita gente desconhece ou ignora, ou pensa que não existe. Não somente contra esses seres diabólicos, mas também contra os efeitos nefastos que eles geram
na alma humana. Uhum. E no corpo humano existe uma guerra. Uhum. Satanás trabalha com o pecado, com a inadequação, com a culpa, com a raiva, com a miséria na alma humana, e tudo isso gera um bocado de doença, de raízes de enfermidade de toda sorte, tanto na alma quanto no corpo humano. Aí chega Jesus. Maravilha. Quando Jesus chega, a palavra de Deus diz que ele destrói as obras de Satanás. Ele vai destruir em todos os níveis. E uma destruição, em um nível poderoso de destruição, é a destruição das obras do diabo nas raízes do pensamento e do coração, das emoções e das sensações humanas. Deixa eu ler para você. Eu vou fazer um áudio curto, mas eu quero que a gente pense um pouquinho sobre essas coisas. Eu vou ler um versículo só. No Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que coisa gloriosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra. Amém? Eu gosto tanto desse versículo porque ele nos fala de uma realidade poderosa, de um princípio que eu estou falando desde o início desse áudio, que é o princípio da sujeição ao Senhor, de se sujeitar a Deus, através de uma aquietação do nosso corpo, dessa coisa fervilhante da nossa alma, do nosso corpo. Quando a gente entende isso, a gente descobre que existe um poder em nós muito glorioso que está no Espírito e que precisa vazar para as nossas fraquezas, para a nossa alma, de uma maneira diária, numa base constante. E quando a gente faz isso, quando a gente vem para um lugar tranquilo como esse que eu estou aqui, ó, num lugar silencioso, num horário que ninguém possa perturbar. A palavra de Deus diz que Jesus fazia isso. Diz a Bíblia que Jesus se levantava alta madrugada. Já pensou nisso? Para estar com o Pai. Se Jesus entendia essa necessidade, quanto mais eu necessito, porque a minha cabeça, ela foi acostumada com tanto erro, né? Nós fomos acostumados com tanto erro no entendimento, e agora Deus está reconstruindo uma mentalidade poderosa comigo, né? Eu preciso me aliançar com Ele nisso e participar ativamente dessa transformação do meu entendimento. Por isso que ele diz, aquietai-vos. Porque sem essa aquietação não existe condições. Não existe condições de se sujeitar poderosamente ao Espírito glorioso que habita em nós. Tá entendendo? Ontem eu falei com o Senhor agora há pouco. Senhor, ontem eu tive um momento assim de grande intensidade na oração, numa oração verdadeiramente fervente.
Eu estava num parque, aqui perto de casa, eu fui orar. E naquele parque eu comecei a orar ao Senhor. E o Espírito do Senhor me tomou de uma forma gloriosa para que eu orasse de uma maneira incisiva, de uma maneira fervente, com a voz elevada, com a voz alta, orando e clamando e tal. E eu falei, falei para Deus, há momentos em que a gente tem que orar ferventemente, exercendo uma violência do espírito, não da carne. Que violência é essa? Eu estou te falando de violência desde o início do áudio, porque o foco aqui que eu quero trazer para você é que existe uma violência não contra os seres humanos, existe uma violência contra o reino do inimigo e tudo aquilo que ele produz contra o nosso corpo e alma. Existe isso. E eu quero que você entenda. São duas formas. Eu falei para o Senhor, existem duas formas. Uma é essa oração fervente, em que você toma posse das suas condições legais e espirituais e você avança poderosamente com a sua autoridade contra esse reino diabólico, nojento, satânico, nefasto, que ataca o teu corpo, que ataca a tua alma, que ataca as pessoas, que ataca esse mundo. Mas a outra modalidade da violência, ela é muito pouco pensada pelos cristãos. Essa violência da paz, da quietude, né? A violência dessa quietude. Cara, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Existe uma violência contra o inimigo quando a gente se aquieta. São duas modalidades, né? Aquela oração fervente e essa outra oração aqui da meditabilidade, da meditação, de se aquietar gloriosamente na presença do Todo-Poderoso Deus. E é esse modelo que Deus está falando aqui nesse Salmo 46. Aquietai-vos e percebei, ou seja, sabei, entendei, compreendei, experimentai que eu sou Deus dentro de você. Olha que coisa linda. Então, toda vez que eu sento nessa cadeirinha aqui, pela fé, no silêncio glorioso, o silêncio é o maior aliado dessa minha batalha gloriosa, porque ele contribui 90% com com essa ambiência poderosa, necessária, com esse clima que eu preciso para praticar esse tipo de coisa. Sem ninguém perturbando, batendo na porta, sem cachorro latindo, sem criança chorando, sem o esposo gritando, a esposa chamando, sem os filhos pedindo coisas, sem... Entende? É necessário um momento do nosso dia em que a gente vai se aquietar na presença de Deus para valer, para poder trazer ao coração e à mente, para a glória do Espírito que habita em nós e para a glória da verdade que Ele ensina em nós. É isso que Ele está dizendo, aquietai-vos dentro desse ambiente glorioso, para que você comece a perceber quem sou eu. Porque se você não fizer isso, você não vai conhecer. É o que ele está dizendo, aquietai-vos e sabei. Existe uma conexão gloriosa entre você se aquietar e saber. Vou ler de novo, para você entender o que eu estou falando. Aquietai-vos e sabei. E sabei. Isso é o que ele está querendo dizer para nós. Ele está querendo dizer o seguinte: se você não se aquietar numa base diária, você pouco saberá de Deus em você.
Ai, menino, eu vou te falar uma coisa. Eu falo isso com vocês todos os dias. E eu sei que existe diferença de pessoas para pessoas. Existem pessoas que são calmas. E existem pessoas que são agitadíssimas. Falam demais. Não é isso? E essas características naturais, perdão, minha garganta está contribuindo contra. Veja só, as características naturais do temperamento humano, elas podem, de certa forma, ajudar ou atrapalhar todo esse processo. Por que eu digo isso? Porque se você já é uma pessoa naturalmente calma, você vai ter mais facilidade de ficar quieto. Mas é um ficar quieto que não é improdutivo. E é isso que eu quero trazer para você antes de terminar esse áudio. Não é sentar numa cadeirinha e ficar somente em silêncio, quieto. Calado. Por quê? Porque aí você não está tendo uma integração com o Espírito da glória. O Espírito verdadeiro de Jesus que habita em nós, ele exige uma aquietação, mas ele exige uma comunicação, uma comunhão com ele, onde eu falo, onde eu leio a palavra, onde eu penso com ele, eu destrincho a palavra com ele. É como se eu estivesse querendo ensinar Deus. Parece uma loucura que eu estou falando, mas não é, preste atenção. Eu não posso ensinar o meu Pai Celestial, porque dele vem todo o ensino. Mas o que eu quero dizer, e você vai entender, é o seguinte. Quando eu estou falando com o Senhor a respeito do que Ele está me ensinando, eu estou ensaiando com Ele o que Ele me ensina. Então, num certo momento, eu estou falando, então, Senhor, a Tua palavra diz assim, assim, assim. Parece que eu estou falando para Ele algo que eu estou ensinando, mas na verdade eu estou aprendendo. Eu estou me envolvendo com o seu ensino, mas eu estou me comunicando com ele, mostrando o que eu estou aprendendo dele. Essa é a famosa meditação. Meditar é você destrinchar a palavra para Deus, falar para ele, Senhor, eu entendo nessa palavra. Isso. Quando você faz isso em fé, de uma maneira aquietada, você tem que perceber fluxo. O que é fluxo? Fluxo é uma percepção de que o teu entendimento está sendo guiado, está sendo impulsionado. Não é uma coisa seca, não é um exercício meramente psicológico. É isso que Deus está falando. Quando você se aquieta, você começa a saber, você começa a conhecer que tem um Deus agindo com você. Eu amo esse negócio. Eu amo um Deus que age comigo. Eu amo um Deus que fala em mim e fala comigo. Eu amo um Deus em que eu falo com Ele e eu falo nele. São categorias diferentes do falar. Tem hora que eu estou falando com Ele, então, Senhor, mas tem hora que eu falo nele. Eu exercito uma autoridade, um fluxo que flui dele para falar com Ele. Ou seja, eu declaro para Ele o que Ele está me ensinando, poderosamente em espírito. Isso é falar nele. Pastor, isso é profundo? É profundo, mas todo crente tem que fazer isso. Todo cristão deveria aprender a meditar. Meditar é isso. É você mastigar a verdade devagarzinho no silêncio e permitir que um fluxo se engate com o teu coração e mova você no entendimento. E de repente você começa a ter um fluxo poderoso de compreensão. O salmista diz assim:
que as palavras da minha boca, aleluia, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Deus gosta desse negócio. Isso é agradável. Sabe uma coisa agradável para Deus? É quando a gente faz esse tipo de coisa. Voltando para a questão da violência, que eu não esqueci não, preste atenção. Quando a gente se aquieta na presença de Deus, existe uma guerra poderosa de Deus sendo praticada pela nossa vida. É uma guerra contra o mal fora de nós e dentro de nós. Pastor, existe mal dentro de nós? Existem muitas raízes que estão aí invisíveis. Você não está entendendo. Você pode ser um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. Você pode ser uma pessoa realmente dedicada ao Senhor. Mas você vai perceber que existem coisas que um dia entraram na tua alma e que criaram uma certa raiz que hoje precisa ser combatida pelo poder do Espírito e da verdade. Entende? Essa aquietação, ela traz esse poder glorioso em que você vai exercer uma violência que não é da força de vontade, não é dessa coisa da carne, não, é uma violência do Espírito. Quando você fala cheio dessa paz, você quebra poderes tenebrosos do inimigo dentro do mais profundo da tua alma. Você arranca raízes do erro e dos pensamentos mais errados que estão em desarmonia total com as Escrituras e com a revelação do Senhor. Você vai arrancar tudo isso através desse exercício contínuo de meditação, de aquietação na presença de Deus. Você vai se aquietar e saber. Guarda isso no teu coração e eu ficarei feliz. Só essas duas palavras. Aquietai-vos e sabei. Como essas duas coisas estão ligadas poderosamente uma na outra. Quando você se aquieta, você entra num território de descanso do Espírito. Cara, isso é poderoso. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim: em aquietando-vos estará a vossa salvação. Tá vendo só? Quando você entra no descanso, quando você aquieta esse nervosismo, essa coisa toda, essa agitação. Eu estava falando sobre a diferença, né, de pessoa para pessoa. As pessoas que são mais agitadas, elas precisam ter um cuidado dobrado com essa questão toda, se elas quiserem ser verdadeiramente poderosas no Senhor. Entendeu? Porque todo mundo que tem um temperamento mais agitado não consegue fazer isso com facilidade. Eu entendo. Tem gente que já nasceu falante. Tem gente que já nasceu fazente. A pessoa levanta fazendo. Já começa a lavar louça, já começa a fazer café, já começa... Ela não tem... Ela é um ser fazente, não é um ser vivente, é fazente. Então, essas pessoas precisam de muita graça de Deus para falar: Senhor, como é que eu faço para dominar esse negócio? Porque elas têm essa disposição natural de serem ativas, de serem produtivas e querem fazer. E o pensamento não para. O que eu vou fazer hoje? O que vai acontecer? Deixa eu ver, eu tenho que ir lá em tal lugar, não sei o que. Esse tipo de mentalidade não consegue facilmente dar lugar a essas coisas gloriosas da aquietação. Por causa disso, essas almas
estão sendo bombardeadas dia e noite com o fluxo natural dos seus pensamentos, né? Então, não importa que tipo de temperamento você tenha, isso não é pecado, né? É isso que eu quero dizer para você. Não é pecado você ter um temperamento mais produtivo, mais agitado. Não é pecado, entendeu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você precisava ter cuidado maior se você é assim, para você se disciplinar com Cristo, para você parar o pé, parar a boca, parar, entendeu? Às vezes eu converso com as pessoas e eu percebo, tem pessoas que eu preciso fazer força para tirar do coração delas o que ela está pensando. E já tem outras pessoas que conversam muito e falam tudo que estão no coração, tem facilidade e falam, né? É diferente, as pessoas são diferentes, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não importa, o importante é você aprender que existe um poder glorioso na aquietação. E que quando você se aquieta e aprende a ter essa comunhão perfeita com a paz de Cristo, você está fazendo grande violência, você não tem ideia, contra o inimigo e contra o mal que ele ataca o teu coração. Paz é uma tremenda violência contra Satanás. Você está entendendo? Paz é uma arma na cabeça do inimigo. Esses seres diabólicos que você escuta falar deles, os demônios, eles não suportam gente com paz. É insuportável. Eu quero que você pense nisso. Não é isso? Eu quero que você entenda que o reino do inimigo é o contrário do reino de Deus. Eles acham insuportável uma pessoa tranquila, cheia de paz, de segurança, de equilíbrio. Eles põem a mão no ouvido e gritam. Eles não suportam a minha paz, a tua alegria. Isso é arma, isso é ofensa. Eu poderia fazer um estudo aqui com você durante horas, mostrando para você pela palavra o quanto isso é verdade. Eu não vou fazer isso porque não é o objetivo, mas eu quero que você entenda que você não está vivendo num mundo sem uma batalha, sem uma guerra ao teu redor. Existe guerra contra o teu pensamento. Existe guerra contra a maneira que você pensa, contra o teu sentir. Se você não entender isso, você não se prepara. Quando a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele está dizendo para nós uma modalidade de grande vitória. Essa é uma modalidade de vencer o inimigo através de uma violência que não é da gritaria. Não é aquela modalidade que eu falei de oração fervente, é outra modalidade. Essa modalidade aqui de guerra é a modalidade da aquietação, onde calmamente, silenciosamente, eu tenho o poder também de dizer: Satanás, você é um mentiroso. Eu ordeno que você saia de tal e tal situação. É uma ordem. Eu não vou gritar não com você. Eu estou mandando e não tem conversa. Eu te resisto dentro do meu coração. A minha mente está debaixo de um glorioso, aparato de paz divino. Cara, isso é maravilhoso. Eu sempre me admiro muito desse negócio todo de paz, dessa quietude que gera ofensa contra o reino do mal. Quando um santo de Deus se levanta de madrugada, entendeu? Quando uma mulher
de Deus, um homem de Deus se levanta para orar de madrugada na presença do papai, ele não vai gritar. Não, é hora de silêncio. É hora de curtir a glória desse silêncio sagrado com Deus. É hora de se aquietar e saber que Deus é Deus. Quando você se aquieta, o Espírito vai mostrar quem é Deus. Tanto no teu interior quanto nas tuas circunstâncias. Por quê? Porque tem momento que a nossa agitação, a nossa preocupação e as nossas atividades estão atrapalhando o nosso Deus. Entendeu? Aí Deus fala assim, pega leve, você está atrapalhando. Você está aquietai-vos e sabei, sai do meio do caminho, deixa eu agir, cara. Não entende? Você está atrapalhando. É na aquietação, muitas vezes, que você tem grandes vitórias. No mundo físico e no mundo espiritual. Não é na inatividade. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda para você não confundir as bolas. Eu não estou falando que você tem que ser preguiçoso, que você não tem que fazer nada. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, se você aprender esse silêncio, essa contemplação da meditação e da oração no Espírito, você vai aprender a trabalhar no descanso, entendeu? Você vai sair desse momento de aquietação para uma atividade na tua vida de trabalho, de estudo e de conquistas das tuas coisas, mas você vai fazer isso num descanso. Você vai continuar no descanso interno. Entende? Isso é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade. Elas não descansam nas suas atividades. Entendeu? Elas não permitem que a graça de Deus faça o trabalho. O crente tem esse paradoxo, ele trabalha no descanso. Entende? Se você trabalhar na inquietação, se você trabalhar na ansiedade, você está longe dessa realidade. E é isso que Deus está falando no teu coração nesse dia. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu sei que quando Deus fala algo por meio de mim, ou isso é uma verdade para todos os filhos de Deus, né? Quando Deus fala algo por meio de ti, de maneira poderosa, vai edificar outros de maneira poderosa. Você está entendendo? Esse é um privilégio para todos nós. Por quê? Porque todos nós precisamos ouvir certas verdades que nos edifiquem. Que fala assim, cara, estou precisando desse negócio aí, Deus. Eu preciso aprender a descansar, eu sou agitado demais. Eu sei que existem pessoas que são muito, 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 muito agitadas. E talvez você esteja escutando essa mensagem e falando assim, pastor, eu sou tão agitado que eu acho que é impossível eu conseguir esse negócio aí que você está falando. E tem outras pessoas que falam assim, rapaz, isso é fácil demais porque a minha vida já é tranquila. Entendeu? Mas eu te digo o seguinte, essa disciplina, eu chamo de disciplina, mas na verdade eu não gosto de usar essa palavra. Porque eu não gosto que a gente pense na relação com Deus como uma coisa árdua, uma coisa difícil, uma coisa que você tem que colocar força de vontade. Eu não gosto desse negócio. É um paradoxo, entendeu? Eu venho para a presença de Deus não para me esforçar, eu venho para descansar e receber. Está entendendo? Se você não partir desse princípio, você perde toda a alegria e o gozo da vida espiritual. Por quê? Porque a própria aquietação na presença de Deus é um período de grande recebimento. Quando eu sento nessa cadeirinha, eu estou recebendo do Senhor. É lógico que eu estou dando, mas eu vou dar na medida que eu estou recebendo. Entendeu? Eu nunca dou para Deus o que Ele não me dá.
Entende o que eu estou querendo dizer para você? Isso é um princípio assim muito poderoso da vida espiritual. Não tente... Primeiro você recebe, aí você já começa a dar com o que você está recebendo. Você não é o iniciador de nada para Deus, você é um recebedor. Então, se você quer dar amor para Deus, preste atenção. Tem um período de receber amor primeiro. Aleluia, papai, graças te dou pelo teu amor por mim. O Senhor me ama, glória ao teu nome. E aí você joga de volta. E por isso, Deus, eu te adoro. Porque o Senhor é merecedor de toda honra. Você dá de volta. Está entendendo? Você dá para Ele o que você recebe sempre. Primeiro você tem que receber. E você só faz isso nessa coisa linda desse ambiente de se aquietar e saber que Ele é Deus. Amém. Traga corpo, mente e coração para esta quietação tão necessária para a comunhão com Deus. Se sujeite a Deus no silêncio. Tua alma necessita dessa paz, que acaba sendo também uma arma que faz violência contra Satanás.